Por isso que eu acho que é essencial que tu tenha muita consciência em relação ao porquê que tu tá entrando numa rede social. Ao porquê que tu tá buscando aquele estímulo. E a maioria das pessoas não tá. E aí, galera? Bem-vindos a mais um Vida de Titã. Há duas semanas atrás, a gente se reuniu com outros youtubers, outra galera que também trabalha com desenvolvimento pessoal. E dentro de vários papos que surgiram, um deles foi um papo que até o Copini já fez um vídeo a respeito, que se chama Efeito Instagram. E é algo que a gente toca muito na tecla, eu Guto, principalmente nos papos que a gente tem entre nós, que é a noção de que a nossa média do resultado das pessoas, hoje em dia, está totalmente distorcida da realidade, porque a gente só enxerga ápices, a gente só enxerga o melhor de cada pessoa. Ela só posta, e é natural que a gente faça isso, nós só postamos os resultados finais, a melhor foto, a melhor pose, o melhor local, o melhor ângulo, a melhor luz. E aí, portanto, a gente só enxerga isso e parece que essa é a realidade que está acontecendo, quando na realidade isso é uma média distorcida. O ser humano, ele é da natureza dele querer se sentir parte de um grupo, se sentir parte de um todo. E a maneira como a gente se estrutura hoje como sociedade, a aparência importa, expor as tuas ideias, os teus gostos importa. Sempre importou, né? Isso, mas eu diria que hoje, por auxílio da internet, né, tá cada vez em mais evidência, né? Porque antes, quando, por exemplo, não tinha Instagram, não era tão comum ver foto da galera, né? Então, a não ser teu vô, teu álbum de família lá com uma cara de aquela serião, assim, que tu fica com medo da tua avó naquele momento. Exato. E agora com celular, Instagram, a galera tira selfie em qualquer lugar, então isso tá maior ainda. Mas isso tem esse efeito Instagram, que é mudar essa impressão de média que a gente tem, porque o ser humano, ele tem uma média de performance em tudo que ele vai fazer, né? Se pega 1.000 pessoas que nunca andaram de skate, colocam elas uma semana para andar de skate, vai ter lá a média de habilidade das pessoas. Só que se pega essas mesmas 1.000 pessoas, coloca elas para andar de skate e elas só podem postar no Instagram o andar de skate delas, a nova média que vai ser vista é completamente outra, com uma performance muito maior, porque a galera só vai querer botar a sua melhor manobra, o seu melhor desempenho ali. E no Instagram a gente vê muito isso com o corpo, né? Com a imagem da pessoa e também com os locais que ela vai. Então, a maior parte do Instagram é só gente muito bonita em locais paradisíacos, que cria essa distorção. E quando a gente pega questões de que a gente não é tão seguro a respeito, isso é uma armadilha absurda para nossa própria autoestima. Porque quando tu tá inseguro em relação à tua situação financeira, por exemplo, tu entra no Instagram, te fudeu. Tu vai ver só paraíso, tu vai ver só carros bonitos, mulheres incríveis, homens sarados em locais, em academias sensacionais, enfim, é só isso que tu vai ver. E aí tu pega isso e ao invés disso virar motivação, isso vira, na realidade, autodepreciação. Tu passa a te gostar menos ainda. E eu acho que esse é um caminho inevitável quando a gente continua a nos compararmos com os outros. É inevitável que a gente faça isso e é importante que a gente tenha sempre um parâmetro bem realista em relação à nossa performance como um todo, né? A gente não vai esperar simplesmente fazer sem olhar para o lado no mercado, por exemplo, em termos profissionais, né? Mas em termos pessoais também não faz muito sentido tu não saber o que está acontecendo ao redor. Tipo, então foda-se, vou me trancar e virar um eremita aqui, uma pessoa que não conversa com ninguém. Mas ao mesmo tempo, não faz sentido tu ficar te comparando com eles e esperando que obter a mesma coisa, porque tem vidas diferentes, tem processos diferentes, tem realidades diferentes, e a gente olha aquilo e a gente quer no agora, a gente quer hoje, a gente quer neste momento. E quando a gente faz isso, cara, infelizmente tu não tá ali, tu não tem aquilo naquele momento, tu não é a tua realidade, e aí vai gerar só essa insatisfação, essa insegurança, essa falta de autoconfiança, né? Isso como tu colocaste muito bem, é uma baita armadilha que tu mesmo coloca pra ti mesmo, se tu cria essa comparação, porque tu vai começar a te desenvolver numa habilidade e aí tu vai ver que tu tá colocando esforço e tu não tá nem perto ainda da média que tu enxerga, que é essa média artificial, né, que o Instagram, e não só o Instagram, mas as redes sociais de maneira geral, porque todo mundo só mostra o seu palco, né, só mostra o seu melhor. Então essa média artificial que é gerada, tu não alcança, ou tu tem muito mais dificuldade para alcançar
do que as pessoas demonstram. O resultado disso, então, é que tu vai te sentir pior que as outras pessoas, tu vai te sentir burro, talvez tu vai te sentir incapaz, tu vai te sentir feio, enfim. Pobre. Exato, pobre. Mas o principal é que tu coloca o esforço e mesmo assim tu não tá chegando no que tu enxerga ser a média das pessoas. Então o resultado disso é que tu te sente menos que todo mundo. E daí começa a mentalidade de vítima, aí começa a falta de confiança, a falta de amor próprio, que se torna um ambiente tóxico que tu mesmo permitiu ser criado por essa comparação com essa média artificial. E daí, para sair disso, fica... E tem uma saída que eu particularmente acho muito errada, que é a do ódio perante isto. A pessoa percebe, se dá conta de que é isso que está acontecendo, que as pessoas estão usando máscaras, que elas estão sendo falsas no Instagram até certo ponto, porque é aquela pose que tu não faz, é aquele ângulo que tu não vive naquilo ali, é aquele local que tu não frequenta, mas tu vende como se frequentasse. E aí tu pega um repúdio em relação àquilo, e aí tu começa a tratar aquilo como sendo pessoas... aquela galera do Instagram, e aí vira um ódio perante aquela ideia toda, tu antagoniza aquilo, e aí tu começa a querer viver o contrário só por causa de um ódio que vem daquela ideia. E eu acho esse sentimento traz mais mal do que bem pra nós, porque daí a gente se fecha em relação a várias oportunidades e várias questões que a gente poderia se desenvolver olhando aquilo, né? Tu vai ver uma pessoa com um corpo legal, cara, não é porque tu precisa pros outros, mas se tu gostaria de ter um corpo mais capaz, se tu gostaria de desenvolver teu corpo, não tem nada de errado com isso. Só que daí a gente coloca aquilo como sendo um inimigo, como sendo um cara que só vive de aparência, que não sei o quê, e aí a gente se fecha pra todas aquelas ideias e aquilo vira um ódio, um sentimento ruim na gente. E o outro extremo, por consequência desse ódio, também, não só por isso, mas o outro extremo acaba acontecendo também. Que é aquela galera que começa a postar, por exemplo, gurias que começam a postar só fotos sem maquiagem e reforçando que, sim, meu Instagram, não sei o que, sem maquiagem, e tá tudo certo, não que tenha algo errado nisso, mas isso também não é a vida da pessoa. Da mesma forma que a vida não é estar maquiado o tempo todo, também não é não estar maquiado o tempo todo, né? Concordo. E daí se cria agora também outra realidade inexistente, digamos, né? Que é um outro extremo, mas que também é um extremo. E isso também acaba criando o efeito inverso, talvez. Que vamos supor... Vamos entrar num assunto delicado aqui só um pouquinho. Pessoas acima do peso, tá? Tem muito papo rolando que muita gente defende que é bonito estar acima do peso. E tudo bem, tem gostos, cada um tem o seu sobre sobre aparência, né? Mas não é saudável estar acima do peso. Então, a partir do momento que tu defende estar acima do peso como algo bom, porque isso tem que ser aceito, isso tem que ser visto como algo bonito, beleza, tem que ser aceito porque cada um é feliz do jeito que quer, a pessoa não está incomodando ninguém por estar acima do peso, mas não é saudável estar acima do peso. Então, a partir do momento que ela propaga que isso é algo bom, estar acima do peso, ela está influenciando outras pessoas a viverem uma vida não saudável. E daí tem problema. Sim, aí tem outras questões. O detalhe é que eu vejo dos dois lados, tanto o cara ou a mina, né? Tanto as pessoas que pregam só seus melhores momentos, quanto esses outros extremos, como fazendo pelos outros, fazendo para mudar a perspectiva dos outros, fazendo para precisar dessa aprovação. Dos dois lados. De perspectivas diferentes, mas os dois é por causa dos outros, é tu buscar essa aprovação de fora. E aí eu vejo uma grande falta do que realmente interessa na minha visão, que é, cara, tu não precisa da aprovação dos outros. Tu não precisaria que os outros te digam que se é ok tu tá gordo, se tu tá gordo tu se sente bem com isso, tu só precisaria da tua opinião. É um acréscimo que os outros tenham essa mentalidade legal de não te julgar, de cara, se tu tá bem assim, tá tudo certo, e o mesmo, e aí talvez ainda pior, né, pro outro lado, porque aí as pessoas que realmente só postam melhor, muitas vezes ela tem essa mentalidade bem carente de receber aprovação, de receber carinho, de se sentir incluído, de se sentir num pedestal, de se colocar num ponto que
que as pessoas te admirem. Eu sinto essa necessidade. Então é a mesma coisa pelos outros. E aí a questão do gordinho é simplesmente uma questão de ser aceito, eu vejo, por exemplo, que é o que falta, né? Ali eu vejo uma questão de ser louvado, de ser exaltado, de ser olhado pra cima, assim. Quando a gente tem esse instinto, cara, a gente não é consciente em relação ao que a gente está observando e o que isso causa na gente, e a gente continua se alimentando de realidades dos outros. Para mim é inevitável, com a sociedade como tá, com o nível de informação que tu consegue obter no estalar de dedos, tu te sentir incapaz sempre, velho. Porque a realidade é que tu vai sempre encontrar pessoas que são melhores que tu em determinadas questões. Natural, velho. O mundo é cheio de bilhões de pessoas. Tu acreditar que tu vai ser o chosen one pra alguma coisa, ainda mais quando tu não trabalha nisso há muito tempo, é no mínimo ilusório, né? Então tu sempre vai encontrar pessoas que são melhores que tu. E enquanto tu deixa isso acontecer sem perceber o que tá necessariamente rolando dentro de ti, as consequências, eu só vejo isso como sendo prejudicial, porque tu vai estar constantemente te comparando com outra pessoa, com outra realidade, com outro processo, com outra velocidade, com outra realidade com que foi inserido. E tu só vai estar pegando o ponto final do iceberg lá. Tu não tá olhando pra nada do resto. De repente, se tu tivesse a informação completa do pacote, tu conseguisse nivelar melhor e relacionar com a tua vida e tirar o positivo. Só que não é isso que acontece. A gente olha só a pontinha do iceberg. E aí, quando tu olha só a pontinha do iceberg e tu compara com a tua pontinha que tá bem mais abaixo, é inevitável que tu tenha esse questionamento próprio e que provavelmente ele vá ser negativo. Eu não teria problema nenhum com isso se todo mundo conseguisse fazer de maneira saudável essa comparação através de uma insatisfação com contentamento. Que é o que a gente fala, né? Que inconformismo e contentamento... Contentação? Contentamento? Estar contente deveriam andar juntos, né? Porque imagina, a partir do momento que tu vê alguém que tu admira e tu está contente com a tua situação atual, mas mesmo assim tu está insatisfeito e quer alcançar o nível daquela pessoa naquela determinada habilidade, cara, isso é super saudável. Porque aí tu vai ter um combustível te motivando, alguém que tu possa pegar exemplos para aprender mais rápido, para te aprimorar com mais facilidade, só que tu tá contente durante esse caminho de evolução. O que é o prejudicial, então, que gerou toda essa discussão é o descontentamento durante esse processo. Porque como tu nunca vai alcançar o topo, digamos assim, né? Nunca, entre aspas, vai alcançar o topo, porque sempre vai ter alguém melhor que tu. Se tu for descontente durante esse processo, vai ser um processo de tristeza. Tu vai estar constantemente infeliz porque sempre vai ter alguém melhor que tu. Agora, quando tu tem a habilidade de ser contente durante esse processo, aí é sensacional, porque daí esse alguém melhor que tu vai servir como motivador, como um guia, e tu vai ser feliz durante a caminhada. Por isso que eu acho que é essencial que tu tenha muita consciência em relação ao porquê que tu tá entrando numa rede social, ao porquê que tu tá buscando aquele estímulo. E a maioria das pessoas não tá. Elas entram no seu Instagram, no seu Facebook, sem nem se dar conta. Tu só pega o celular e fica scrolling aquilo ali, fica botando pra baixo sem se dar nem conta do que tu tá vendo necessariamente, mas o teu inconsciente tá. Aquilo ali, aquela culpa que tá surgindo quando tu tá olhando, aquele monte de alimento que tu tá botando lá pra tua mente, o teu cérebro percebe. E aí quando tu não tem muito clara a intenção pela qual tu tá abrindo, pela qual tu tá usando, é muito fácil cair nessa armadilha que a gente acabou de falar. Então, pra mim, uma solução clara, velho, é que se tu não sabe lidar com isso, tu não usa isso dessa maneira positiva, isso está te prejudicando, isso está sendo tóxico. Então, para mim, não faz sentido que tu esteja usando de maneira geral. Porque, para mim, o processo é interno. Né? Primeiro, tu tem que te sentir bem, tem que te sentir capaz, tem que precisar só de ti, tem que se tornar independente em relação às tuas próprias carências, para o que vier ser o lucro, o que vier for simplesmente adicionar para que tu possa olhar isso e ver, então, com uma questão de positiva e não uma questão que vá ser tóxica para ti. Mas não é fácil, né? Não é fácil, mas tu também não pode colocar armadilhas porque não é fácil, né? Ainda não cheguei nesse ponto, então até lá eu vou usar o Instagram porque me faz sentir bem. Mas te faz sentir bem por quê? Porque tu gosta de olhar aquilo e te imaginar na realidade dos outros. Te imaginar naquele local. Tu gosta de olhar aquilo ali e aquilo ali é confortável que tu veja a realidade dos outros porque... imagina, aquele segundo tu entra ali, cara, e aí tu... que praia fuder, tu te imagina aquela praia. Mesmo sem perceber, tu acaba fazendo isso. E aí quando tu sai, tu volta pra tua realidade e tu sente uma merda. Então, se tu ainda não tem essa capacidade, eu acho que tu não deveria nem usar o Instagram, por exemplo, que é uma
Cara, é os dois lados da mesma moeda. Mas depende de como tu encara, depende de o que lado tu tá observando. Vai ter resultados completamente diferentes. Ou, eu não acho que a pessoa deva não usar o Instagram at all, mas eu acho que é interessante quando for olhar o Instagram para ver o que os teus amigos estão fazendo, o que está acontecendo, estar sempre consciente desse fato, porque daí o Instagram vira um treinamento também. É uma questão interessante, de usar ele conscientemente, colocar isso, cara, como mais um exercício de treinamento, né? E não necessariamente só algo que tu deixa pegar ali porque não tem nada pra fazer, porque tu ficou com um tempo ocioso de 10 segundos pegar teu celular pra olhar o Instagram. É um ponto interessante, concordo. Acho que usar como treinamento é inclusive melhor. E ter muito cuidado durante esse treinamento, que eu acho que é uma parte que é bem eficaz do treinamento em si, vamos dizer que, né, tem esse treinamento, é cuidar para não ser tóxico com as pessoas que não se julgar melhor por consequência. Que é o que não a gente se tinha julgar falado, melhor, né? perfeito, e não ser tóxico com aquelas pessoas que tu julga serem melhores que tu em relação a, por exemplo, tu tá ali te matando na academia, fazendo dieta, etc, daí tu vê alguém assim que posta um negócio que te irrita, né? Porque tu não tem aquilo e tu queria ter. E daí a pessoa tem, ela tá compartilhando e aquilo te irrita de alguma forma, por inveja, enfim, por tu querer estar lá. É muito comum a gente ver a galera falando mal daquela pessoa, julgando, etc, sem nem conhecer. Um exemplo disso é o Dan Bilzerian, né? O que eu tenho de amigo, velho, que, aquele pau no cu, aquele cara idiota, prepotente, que daí eu pergunto, meu, o que tu sabe dele, né? Não, o cara que fica se exibindo no Instagram. Tá ligado? O cara, ou seja, simplesmente por ele ter algo que o outro não tem, ele está se exibindo, ele é um prepotente, ele é um arrogante. Então, estar consciente disso eu acho que ajuda muito no treinamento, né? Cara, ele só tá compartilhando a vida dele da mesma maneira que tu. A diferença é que, situações financeiras diferentes, mas isso não é motivo pra tu criar uma dor, uma intriga, um ácido dentro de ti em relação àquilo. Mas acho que é isso. É isso aí. Então vamos encerrar por hoje. A gente espera que a gente tenha agregado, elucidado um pouco melhor essa questão que tá muito vinculada no nosso dia a dia, redes sociais e como elas nos impactam. Se tu não tá consciente em relação ao uso delas na tua, velho, tá mais que na hora. Então pelo vídeo de hoje era só. Se tu ainda não é inscrito no Vida de Titã, te inscreve. Um dos nossos últimos vídeos vai estar ali, em algum lugar. Redes sociais. Ali. Por hoje. Era só. Valeu, falou e fomos.